Senhor, aos irmãos do grupo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de fazer o comentário aqui do tópico 2 da lição de adultos. Espero que todos possam aprender e possamos aqui aprender uns com os outros, né? Então, os irmãos podem deixar comentário, falar alguma coisa sobre o comentário e assim nós vamos crescendo em conhecimento e chegaremos na aula de domingo muito mais bem preparados. Vamos lá. O subtópico 1 aqui do tópico 2 fala: construtor, não apenas administrador. Hebreus 3:2 vai dizer o seguinte: sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. É importante que você lê em outras traduções que ele vai falar aqui casa de Deus no final do versículo 2. Então pode melhorar um pouco o entendimento, né? Porque ele está falando que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E o autor destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus. Então a questão da fidelidade, né? Ele coloca aqui a fidelidade de Moisés e a fidelidade de Jesus. Esse termo casa de Deus, ele pode parecer um pouco confuso, mas dá a entender aqui que no contexto de Moisés era todo aquele governo teocrático que Moisés tinha responsabilidade de puxar à frente. Então Moisés foi fiel em tudo que se tratava ali relacionado às coisas de Deus, em guiar o povo, ensinar o povo e tudo mais. Da mesma forma, Jesus também foi fiel em toda a sua missão. E quando a gente vê ele falando da fidelidade de Moisés, a gente percebe que o autor ele considera bastante a figura de Moisés. Né? No caso, ele não vai desmerecer em momento algum Moisés e coloca realmente Moisés em uma posição de importância. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Aqui ele coloca o seguinte, que Jesus é digno de maior glória do que Moisés. E ele usa a palavra axioo do grego, que é digno, valor, mérito. Ou seja, ele tem um mérito muito maior. Ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. Então Moisés teve a sua importância, fez o seu serviço, fez o seu trabalho, cumpriu a sua missão, mas isso em momento algum o qualifica como maior do que Jesus, porque Jesus tem sim um mérito maior, pois Jesus era o construtor do edifício da casa de Deus, enquanto Moisés era apenas o mordomo. Então nós estamos diante daquele que é o construtor, aquele que edificou. Né? Então Moisés ele não edificou nada no sentido de que ele simplesmente foi um homem como qualquer um de nós e obedeceu às ordens de Deus. Ele foi um mordomo. Então os crentes precisavam enxergar isso e assim valorizarem mais a sua salvação. Então talvez aquela igreja que recebeu essa carta estava negligenciando a salvação, como nós vimos na lição anterior, né? Estavam meio que deixando de lado, sem dar a devida importância que a salvação tinha que ter, e estavam considerando muito, talvez, Moisés, os anjos, né? E aí o escritor ele tem esse objetivo de mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Né? Já falamos em aulas anteriores sobre os anjos, nessa aula sobre Moisés. Então, porque Moisés era uma figura de grande importância no judaísmo, mas ele nunca será mais importante, nunca foi mais importante do que Jesus. A glória de Moisés era desvanecente e a glória de Jesus é permanente. Então não dá para comparar, né? Ou seja, Jesus ele vai ter uma glória eterna porque ele sempre será o Filho de Deus.